Nós estamos numa sequência, hoje é o terceiro domingo, falando sobre algo que o Senhor colocou no meu coração, que é o clamor por avivamento. E hoje eu quero ler com vocês, também na sequência do que lemos, 1 Samuel capítulo 4, do versículo 18 em diante, e eu vou entrar um pouquinho no capítulo 5. 1 Samuel 4, 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. Diga comigo, ele era velho e pesado. Será que tem gente assim na obra de Deus, que já está tão velho e pesado, que não dá conta mais de entender o novo que está vindo? E tinha ele julgado a Israel 40 anos, e estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino Ícabo, dizendo: foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdode. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdode, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdode até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode, e os assolou e os feriu com hemorroidas, e a Asdode e aos seus termos. E o verso 7 diz: vendo então os homens de Asdode que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Você pode dizer amém, Jesus? Esses dias que eu tenho falado sobre o clamor por avivamento, a primeira mensagem que nós falamos foi: por que precisamos de um avivamento? Por que a igreja moderna precisa de um avivamento? Ela precisa de um avivamento porque as nações precisam ouvir o evangelho. E uma igreja morna nunca será capaz de pregar o evangelho aos povos. No segundo domingo, eu preguei quando precisamos de um avivamento. E dei aqui 5 razões ou situações em que a igreja se encontra que indicam que nós definitivamente precisamos de um mover do Espírito. E hoje eu quero falar com vocês sobre as consequências da perda da glória de Deus. Quando a glória de Deus se vai do meio da igreja, quais são as consequências? E você percebeu que a leitura é sequencial. Nós lemos no capítulo 4, início do capítulo 4, falamos sobre a corrupção da casa de Eli, e que tal corrupção começou a agravar o coração de Deus. Deus então levantou Samuel, e começou a falar com Samuel: eu vou julgar a casa de Eli,
e eu vou julgar o povo por causa dos pecados da nação. Eli, ao invés de ouvir aquilo e se arrepender, falou: paciência, então que o Senhor faça o que Ele bem quiser. E Deus realmente fez o que prometeu, julgou a casa de Eli, morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, e morreu Eli. E a forma como ele morreu é interessante, olha que coisa tremenda. Nada na Bíblia está por acaso, todas as expressões na Bíblia têm uma razão. Sabendo ele que os seus filhos profanavam o sacerdócio, ele não fez absolutamente nada. Diz a palavra de Deus que ele era velho e pesado. Claro que esse termo, essa expressão, diz respeito ao seu excesso de peso mesmo. Ele era um homem que tinha um excesso de peso muito grande e estava velho em termos de idade. Mas olha se isso não é um correlato interessante de pessoas que não conseguem compreender quando o Espírito de Deus está se movendo de uma forma a começar a operar de uma forma diferente no meio do seu povo, no meio da igreja, e pessoas que resistem ao mover de Deus. São pessoas pesadas espiritualmente e pessoas envelhecidas espiritualmente. São pessoas que a voz do Espírito já não consegue mais quebrantar o seu coração. O Espírito Santo diz certas coisas e elas não entendem, elas não conseguem captar que o Espírito de Deus está tentando começar uma nova ordem. Deus é um ser tão extraordinário que Ele trabalha de forma cíclica. Porém, os seus ciclos são repetitivos. Por que Deus trabalha de forma cíclica? E por que os seus ciclos são repetitivos? Porque é a única forma que nós temos de entendê-lo. Nós nunca entenderíamos Deus se Ele não fizesse tudo em forma cíclica. Por isso que Ele criou o calendário religioso judaico, que começa no mês de Nissan, ou Abib, que é em torno aí do nosso março, abril. E do mês de Nissan para frente, Israel tinha 7 celebrações cíclicas todo ano. O ano começavam as celebrações e elas eram repetitivas e além de cíclicas. Ou seja, aquele ciclo ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E baseado nesse comportamento social em relação a Israel, Deus estabeleceu também, usou esse comportamento social para revelar as suas intenções proféticas. O que significa que quando nós olhamos para o texto sagrado e encontramos esses ciclos de Deus, como Deus trabalhava, repetindo os seus ciclos, nós podemos observar isto acontecendo também no nosso dia a dia. Deus fez isto especificamente para que nós pudéssemos entendê-lo. Agora, algumas pessoas, elas vão caminhando com Deus, e embora, ao invés do seu coração ir se fortalecendo em Deus, e o coração ir se amaciando ao som da voz de Deus, o coração de algumas pessoas vai se endurecendo. E uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano, ditas pelo pastor Rodney Howard Brown, da igreja The River, em Tampa, Flórida, um homem de Deus tremendo. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: a pior doença que pode acometer um servo de Deus chama-se religiosidade. A religiosidade é quando as coisas espirituais, sabe, orar, jejuar, buscar a Deus, ler a palavra, ir à igreja, se torna parte da sua profissão de ser crente. Quando essas coisas se tornam você um profissional naquele campo, naquela área. E que você passa a fazer essas coisas habitualmente, porque você adquiriu o hábito de fazer essas coisas. De maneira que já não importa mais o que Deus quer, já não importa mais o que Deus diga ou o que Ele oriente, as pessoas tendem, e isso aqui é uma análise generalizada para você entender aonde eu quero chegar hoje. As pessoas acabam
tornando aquilo uma espécie de mecanismo de propriedade divina. Aconteceu uma coisa tão curiosa esses dias, numa das minhas redes sociais, que uma pessoa postou lá uma crítica a um determinado pastor no Brasil. Uns rumores que saiu aí a respeito do pastor. A pessoa foi lá, postou um negócio assim, dizendo coisas horrendas, que se é verdade ou mentira, nem é o caso agora, que eu quero que você entenda isso. Aí postou lá, eu fui e fiz um comentário dizendo o seguinte: olha, o nosso papel, se aconteceu isso ou não, nosso papel é orar, apoiar e clamar para que então Deus restaure esta pessoa. Aí lembra de Mateus, citei lá o texto, que eu não lembro agora de cabeça, quando o próprio Senhor Jesus disse que com a mesma medida com que medirmos, seremos medidos. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vós medirdes, vos medirão a vós. Agora, pare por um minuto, raciocine o que esse texto está dizendo. Tá? Não julgueis para que não sejais julgados. Ele está dizendo, com a mesma medida com que você medir o outro, você vai ser medido também. Então, o indivíduo que é inteligente, que raciocina esse texto de forma inteligente, o que ele vai fazer sempre que ele se deparar com uma situação onde ele for tentado a julgar o outro? O que ele vai fazer? Ele falou, espera um pouquinho, eu vou ser medido com a mesma medida que eu usar aqui. Então, espera um pouquinho, deixa eu usar uma medida generosa, deixa eu usar uma medida misericordiosa, porque o texto diz que a mesma medida que eu usar, será a medida que usarão lá na frente, contra ou a meu favor. E aí eu coloquei lá e tal, aí a pessoa respondeu com um outro texto, para poder justificar o fato de que na mentalidade dela, ela estava protegendo a santidade da igreja. Aí eu falei assim, mas não é sua obrigação proteger a santidade da igreja. Quem protege a santidade da igreja é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, Jesus diz que ele enviaria o Espírito Santo, porque ele nos guiaria em toda a verdade. Ele nos ensinaria a respeito da justiça e do juízo e nos guiaria em toda a verdade. Esse é o papel do Espírito Santo. O nosso papel como pessoas, como membros da Igreja de Cristo, é amarmos uns aos outros, porque, by the way, Jesus disse que esta é a forma como o mundo nos conheceria. Jesus não disse assim, o mundo vos conhecerá como quando você for um canela de fogo. O mundo vos conhecerá vocês quando vocês tiverem muita unção. O mundo conhecerá vocês quando vocês orarem pelos paralíticos e eles se levantarem. Jesus não disse nada disso. O mundo conhecerá vocês quando vocês conhecerem a Bíblia de cor e salteado. Não. Jesus disse, o mundo saberá que o Pai me enviou quando vocês vos amarem uns aos outros. Quando vocês amarem uns aos outros, então o mundo saberá que o Pai me enviou. Em outras palavras, Jesus está condicionando esta relação entre os filhos de Deus a um compromisso acima de todos os outros, que é amar uns aos outros. Sabe por quê? Para que não corramos o risco de nos tornarmos profissionais da religião, religiosos profissionais. O próprio Billy Graham, saudoso, disse certa vez que a igreja é o único exército onde o soldado mata os seus próprios colegas. Então a gente passa perto de uma pessoa, a pessoa sofre um problema qualquer, aí o que acontece? Preciso de uma pessoa que não tenha vergonha. Vem cá, ô Nicolas, você que não tem vergonha nenhuma, vem cá. Vem cá, Nicolas. Um menino que não tem vergonha de nada, e se tiver vai ser curado hoje. E depois do culto eu quero que você e o Léo cante uma música, tá? Deita aqui no chão. Aqui.
Yeah. Lie down, yes. Completely. Ok? O que acontece? Billy Graham dizendo, né? A igreja é o único exército onde os seus soldados matam os seus próprios colegas. A pessoa passa de uma pessoa que está ferida, pode ser emocionalmente, pode ter sido um pecado, pode ser uma brecha aberta, pode ser o que for. A pessoa está lá, ferida, jogada no chão. O que normalmente a igreja faz? A igreja vai e fala, ó, um cara caído aqui. Acaba de matar. Porque... Porque as pessoas entendem que elas estão sendo guardiãs de alguma coisa que Deus não as mandou guardar. A única coisa que Deus mandou eu e você guardar é o outro. Deus mandou eu guardar ele. Mandou ele guardar ela, mandou ela guardar ela guardar ela guardar ele. A única coisa que Deus me mandou guardar, eu não guardo. Mas aí parece tão nobre quando a pessoa se levanta e se apresenta como guardião ou guardiões de sei lá o que Deus não mandou guardar. Deus disse assim, amem uns aos outros e deixem o resto comigo. Eu vou cuidar do resto. Ou o Espírito Santo, outro Consolador, porque Ele vos guiará em toda a verdade. Nessa história que nós acabamos de ver aqui, nós tínhamos um grupo de pessoas que perdeu a empatia entre si, a ponto de chegar naquilo que nós falamos semana passada, de eles entenderem que eles estavam perdendo a batalha para o inimigo, perdendo a batalha. Falar, já sei, eu tenho uma ideia, o que é? Vamos trazer a arca do concerto. Vamos. É a arca do concerto? Vamos. Mas por que eles queriam a arca do concerto? Não era para fazer um concerto. Eles queriam a arca do concerto, porque na cabeça deles, a presença da arca, que era símbolo da presença da glória de Deus, ia impedir a derrota do povo pela segunda vez. Se houvesse no coração daquelas pessoas, do próprio Eli, do Ofni, do Finésio e de todos os demais, um temor pela vida, pela segurança do outro, eles falariam, não, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada, nós perdemos para os filisteus uma vez. Não é suposto acontecer isso. Deus disse que ninguém se susteria diante de nós. Traga lá a arca do concerto. Traz a arca do concerto. Vamos fazer um concerto com Deus. E aí, ao invés deles fazerem um concerto, eles trouxeram uma arca para usar Deus como funcionário deles, para livrá-los da próxima derrota. Pastor, do que o senhor está falando? Aonde que o senhor quer chegar? Se você ler esse texto um pouco mais à frente, acontece uma coisa tão chocante, que chega a ser assustador. Duas coisas, uma eu vou dizer agora, a outra você vai ter que aguentar até a semana que vem. A arca foi parar no território filisteu. Eles tomaram a arca, venceram os israelitas, tomaram a arca e levaram para o território filisteu. A arca é símbolo da glória de Deus. Tá? Quando a arca chegou lá, começou a acontecer umas coisas estranhas. O próprio Dagon, que nós lemos ali, eles colocaram a arca no templo de Dagon. Dagon era um deus que era metade homem para cima, metade peixe para baixo. Então o altar de Dagon era um altar muito sólido, porque ele não tinha pernas, ele tinha a batana de peixe, e ele era solidificado no chão, quase que cimentado no chão. E em cima da cabeça ele tinha o corpo de cima era de homem, mas em cima da cabeça de homem tinha a boca de um peixe. Esse era Dagon. Quando eles chegaram no dia seguinte, Dagon estava caído com a cara no chão, e eles ficaram assustados porque Dagon estava cimentado no chão, ele estava fixo no chão.
Estava lá Dagon com a cara no chão. Falou, mas como isso é possível? Vou lá botar Dagon de volta no seu lugar. Voltaram no dia seguinte, está Dagon caído com a cabeça cortada e as mãos. E aí tem uma história aí que eu não vou entrar em detalhe, que é o fato de como ele era metade peixe, metade homem. Diz a lenda que Dagon nadava numa velocidade tão... Quando um dos seus servos precisava dele, ele vinha ao seu socorro nadando numa velocidade extraordinária, e ele usava a barbatana de peixe e usava as mãos. Então, cortar as mãos de Dagon para os filisteus era um simbolismo muito trágico para eles. Tipo, olha, sei não, mas eu acho que vocês estão em trouble, porque Dagon perdeu as mãos. Diante da arca de Deus, ou seja, a glória de Deus se defende. Eu e você não precisamos defender a glória de Deus. Diga comigo, a glória de Deus defende-se a si mesma. Agora escute isto, gente. Deus me ajude a passar isso para você. O povo de Israel que conhecia Deus, conhecia a glória de Deus, eles estavam manipulando o uso da glória, que era a arca, para o seu próprio benefício, sem ter que encarar a necessidade de um conserto com Deus. Um conserto. Aconteceu o que aconteceu. Os filisteus pegaram a arca, levaram para o seu território, para Asdod. Quando eles chegaram lá, aconteceu essa cena com Dagon, e logo em seguida começou a acontecer doenças no meio do povo. Os homens começaram a sofrer de hemorroidas, tumores pelo corpo. E aí eles falaram, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí quando chega no verso 7 diz, vendo então os homens de Asdod, olha bem, que assim era, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura contra nós sobre Dagon e o nosso Deus. Agora, eu pergunto para você, como é possível que um povo pagão que não conhecia Deus, não conhecia o potencial da arca, não conhecia as regras de relacionamento com a arca, que era a glória de Deus, e esse povo, quando viu o menor sinal de que Deus estava insatisfeito, esse povo começou a procurar uma forma de consertar o erro. Eles começaram a procurar uma forma de, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Eu acho que não dá para ficar com essa arca conosco, porque alguma coisa está errada. E embora a arca tenha ficado cerca de 5 meses rodando pelo território filisteu, porque Deus tinha um propósito, que eu vou falar na semana que vem, o que me chama a atenção é que Israel peca, se desvia, o sacerdócio se corrompe. Eles querem continuar usando a glória de Deus, a arca de Deus, como uma forma de manipular o comportamento de Deus, sem terem que se arrepender, sem terem que chegar diante de Deus e fazer o que tantas vezes eles fizeram. E Deus não pede nada além do que aquilo que está em 2 Crônicas 7,14, dizendo, olha, o povo que se chama pelo meu nome, começa por aí, o povo que se chama pelo meu nome. Ele está dizendo o seguinte, se você diz que você é meu, se você diz que você me serve, se você diz que eu sou o seu Deus, olha o que eu espero de você. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está pedindo? Deus está pedindo perfeição? Deus está pedindo para você acertar todas? Não, Ele está pedindo só uma coisa, se você se chama pelo nome dEle, se você diz que você é dEle, se você diz que Ele é teu Salvador, então viva uma vida de constante conserto. Viva uma vida, que a sua vida seja uma vida de constante conserto. Quando a gente vem para a casa de Deus, eu falei isso semana passada, nós não podemos, como disse o Howard Brown, correr o risco de nos tornarmos profissionais da religião, profissionais da igreja.
Já sei onde fica a igreja, eu entro, já tenho o meu lugar certinho ali onde eu gosto de sentar, e até não tem nada de errado com isso. Você tem um lugarzinho de sentar aí, não tem nada de errado com isso, desde que isso não seja parte dessa estrutura religiosa que, se tocar, você vira uma onça. Nós lembramos de uma pessoa que nós pastoreamos ainda aqui na América, e ela era mais ou menos assim, tinha um lugar de sentar. Um dia ela chegou na igreja e ela nunca chegava atrasada, nunca. Um dia ela chegou atrasada por alguma razão que a gente não sabe. Quando ela chegou, tinha uma pessoa sentada no lugar dela. Lembra disso? Ela foi lá na Zanda e falou: pastora, não é possível, tem uma pessoa sentada no meu lugar. E assim, tinha um mundo de lugares disponíveis. Uma pessoa sentada no meu lugar, eu só sento naquele lugar. Eu falei: minha irmã, senta do lado, senta atrás, troca, pega um outro lugar. Não pode, porque aquilo faz parte da estrutura profissional religiosa de servir a Deus. E olha como que Deus nos testa nessa forma cíclica que Ele tem de trabalhar. Deus mandou o maná para o povo durante 40 anos, maná. Acordava de manhã, pegava a vasilhinha, ia lá, colhia o maná, trazia para dentro de casa, moía, fazia pão. No outro dia, saía da tenda, pegava a vasilhinha, pegava o maná, entrava para dentro da tenda, torrava, fazia pão. No dia seguinte, saía da tenda, pegava a tigelinha, colhia o maná, voltava para a tenda, fazia o pão. Quando eu chegava no sábado, não tinha maná. No domingo, pegava a tigelinha de novo, saía da tenda, colhia o maná, voltava para a tenda, moía, fazia pão. 40 anos. 40 anos. Aí o povo entrou na terra, conquistaram a terra. E sai da tenda, pega a tigelinha, pega o maná. Aí um belo dia saíram da tenda com a tigelinha, cadê o maná? Ué, tigelinha na mão, aquele monte de gente andando do lado. Aí começaram a reclamar. Mas Josué, o que está acontecendo? Cadê o maná? Cadê o maná? Aí, não, gente, vocês não já entraram na terra. Deus já deu para vocês a terra, agora vocês vão plantar e colher, agora vocês vão comer das novidades da terra. Não era para todo mundo celebrar? É verdade, esquecemos, glória a Deus. Não, o povo ficou irado contra Deus. O povo ficou aborrecido com Deus. Porque lá no começo eles reclamavam que todo dia era a mesma coisa, todo dia o mesmo maná, todo dia. A gente não está aguentando mais, todo dia é maná, queremos carne. Lembra da história das codornizes? Reclamando porque era todo dia. Passaram-se 40 anos, Deus interrompeu o maná, porque agora eles podiam comer as novidades da terra, eles ficaram aborrecidos com Deus. Não, nós queremos que continue o maná. Estão entendendo o que eu estou explicando? Deus é uma pessoa, Deus é um ser vivo, uma pessoa. Ele tem personalidade, ele tem traços de personalidade que configuram uma pessoa. E como pessoa, ele é vivo, ele está ativo, Deus está em constante movimento. E nesse relacionamento, que é constante, eu tenho que estar atento aos movimentos de Deus. São movimentos. Não importa o quanto eu e Isandro, já 30 e poucos anos casados, aquele casal ali certamente deve ter mais, alguns aqui devem estar perto disso aí, não importa o quanto que a gente conheça um ao outro, tem sempre um dia em que um faz uma coisa que o outro não entendeu. Eu falo: mas não estou entendendo, o que aconteceu aqui? Aí precisa entender, precisa se ajustar. Agora você imagina isso em relação a seres finitos como nós, lidando com um ser infinito como é o nosso grandioso Deus. Tem alguém aqui no culto hoje, Senhor? O povo pagão, os filisteus pagãos, quando eles perceberam que alguma coisa está errada, o povo está adoecendo, as pessoas estão começando a ficar doentes, eles falaram: espera um pouquinho, isso tem a ver com a arca de Israel, nós não vamos poder ficar com essa arca aqui. E não pense que não era tentador, não, era uma caixa de um metro e meio, mais ou menos, por 45 centímetros de largura, de madeira de lei, revestida de ouro por dentro e por fora, de maneira que não se via madeira. E a tampa da arca, só a tampa da arca, estima-se hoje que pesava em torno de 275 pounds de ouro puro maciço.
Ah, se você acha uma arca dessa por aí de bobeira, hein? Se você achasse por aí, ou ganhasse como resultado da guerra, né? Despojo da guerra, perdão, você ficaria muito feliz de ter aquela tampa de ouro bonita que você pode derreter e vender, e fazer os cubinhos e vender. Mas esse povo pagão, esse povo que servia a um Deus metade peixe, metade homem, povo que não conhecia nada de Deus, esse povo foi mais quebrantado do que Israel. Sabe o que eles fizeram quando eles devolveram a arca? Olha isso aqui. Quando eles devolveram a arca, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus por 7 meses. Por que 7 meses? Porque eles estavam testando, para ver se não era uma coincidência. Eles pegavam a arca e levavam de um lugar para o outro. À medida que eles iam levando a arca, as pessoas iam adoecendo por onde eles passavam. Eles estavam testando. Tá? Aliás, isso é um princípio bíblico. Provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Não é sair por aí aceitando tudo, não. Testa as coisas. Eles foram testando. Quando eles chegaram à conclusão, não é coincidência, isso aqui tem a ver com a arca de Israel. Então nós vamos devolver a arca. Como que eles devolveram? Ah, isso aqui não é nosso mesmo? A gente não sabe quem é esse Deus, o nosso é Dagon. Joga essa arca para lá, eles que se virem. Sabe o que eles fizeram? A partir do versículo 3 diz assim, olha bem: os quais disseram: se enviardes, isso são os sacerdotes filisteus, se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta. Uma oferta para a expiação da culpa. Olha o que esse povo está fazendo, meu Deus. Enquanto que o povo de Israel, perdemos a batalha, perdemos, mas ninguém quer encarar o problema que tem, o problema real que está por detrás da derrota, ninguém quer encarar. Perdemos, mas lembra, nós temos a arca do concerto. É verdade, vamos trazer a arca do concerto para o Senhor poder nos livrar da batalha. É verdade, pega a arca do concerto, pega aqui comigo, sacerdote, a arca do concerto, pega aqui, pega, vamos lá, a arca do concerto. Vamos embora. Aí diz o texto que eles chegaram com a arca do Senhor no arraial. Aí diz que saiu aquela festança e o povo pulando. Aí diz o texto: a ponto de tremer a terra. Aqui era a hora de dizer misericórdia, mas eu aceito o amém. Porque a terra tremeu, porque o povo começou a celebrar na hora errada. Porque eles pensaram o seguinte: não, agora a arca do concerto está conosco, pode ir para a batalha que ficará tudo bem. Não, ficará tudo bem se nós fizermos um concerto com o Senhor, porque o Senhor não é uma força, o Senhor é uma pessoa, e Ele tem regras claras de relacionamento com Ele. Deus é uma pessoa. Maravilha, está aqui a arca do concerto, agora sim, agora os filisteus que se aguentem. Celebraram aquela coisa, partiram para a batalha, foram lá, perderam de novo, morreu um tanto de gente. Os filisteus pegaram a arca e levaram. Aí começa a acontecer essas coisas. Eles foram testaram. Quando chegou um ponto, falaram: não tem jeito, não vamos ter que devolver essa arca, porque esse Deus é poderoso demais. Não vamos poder ficar com essa arca. Aí os sacerdotes pagãos vieram falar: olha, mas tem um detalhe, nós não vamos poder devolver ela vazia, não. Porque nós arrumamos um problema, nós iramos o Deus de Israel, nós temos que entregar junto com a arca uma oferta pela culpa. Esta geração de hoje é uma geração que está sendo preparada por Deus para poder viver um grande mover do Espírito, porque Deus não vai arrebatar a igreja sem um grande avivamento antes. Esta igreja que está por aí, morna, perneta, não está pronta para ser arrebatada.
Está profetizado em Joel, de que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões. E a palavra diz: até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. E logo depois que ele derramar o espírito, diz a Bíblia, então vocês verão sinais dos céus. Fogo, fumo e coluna de fumaça, o sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. Aí o Senhor está chamando a igreja agora à intimidade, porque Ele está anunciando, está começando um novo ciclo, só que é um novo ciclo que já aconteceu antes, são ciclos que se repetem. Ciclos que se repetem. Assim como Ele fez no dia de Pentecostes, Ele está fazendo hoje de novo. Mas Ele está chamando uma igreja que volte a se relacionar com Ele no campo do temor e do respeito. Em 2 Samuel, que é o que eu vou falar semana que vem. Oh, Jesus. Quando eles recuperaram a arca, os filisteus mandaram a arca de volta. Um monte de pepitas de ouro. Eles pegaram a forma dos tumores que deu nas pessoas, desenharam e fizeram pepitas de ouro daqueles tumores. Encheram caixas, colocaram a arca sobre uma carroça, com aquele monte de oferta. Eles estavam com temor de Deus. Temor de Deus. E eles mandaram aquilo. O que aconteceu, gente? Quando a arca chegou nas terras de Israel, o povo que deveria conhecer a Deus, eles sabiam das regras, não pode tocar na arca. Diga comigo, ninguém pode tocar na glória de Deus. Isso era uma regra universal em Israel. Aí chegou a arca lá, os bois vieram com a arca. Quando chegou a arca lá, o fato de que a arca ficava sempre guardada, escondida no tabernáculo, quando os filhos de Israel viram a arca, correram lá e foram levantar a tampa da arca. Diz a Bíblia que Deus matou a todos que estavam naquela vila. Agora, meu Deus, olha só, os filisteus, não morreu ninguém. Eles ficaram feridos, deu tumores, deu hemorroidas, mas ninguém morreu. Você sabe por quê? Porque ninguém ousou tocar na glória de Deus. Ninguém ousou tocar na arca de Deus. Aí quando a arca chega no território de Israel, o povo que sabia que não se pode tocar na arca, foram levantar a tampa por curiosidade para saber o que tinha dentro. Todos da vila morreram. Todos. Aí ficaram apavorados, meu Deus, e agora, e agora? Aí chamaram o sacerdote Eleazar, aí levaram a arca para um lugar chamado Kiriat Jearim. Lá ficou por 20 anos. Durante todo o reinado de Saul, a arca ficou lá nesse lugar chamado Kiriat Jearim. Saul nunca perguntou, está tudo bem com a arca? Onde é que está a arca? Saul nunca se incomodou com nada. Saul morreu, veio Davi, assumiu o trono. Quando Davi assumiu o trono, Davi falou assim: eu quero buscar a arca de Deus para trazer para Jerusalém. Eu quero a presença de Deus de volta em Jerusalém. Eu quero que Deus se manifeste em Jerusalém. Só que Davi cometeu um erro, porque o último registro que ele tinha era o registro dos filisteus trazendo a arca de volta, em cima de uma carroça. O que Davi fez? Ele não consultou a Deus, ele não consultou os sacerdotes. Ele falou: traz uma carroça aí com bois novos, tudo, vamos lá. Mas não é assim que Deus quer que transporte a arca. Escute bem, Deus não quer que a sua glória seja transportada através de um mecanismo automatizado. Entendeu? A gente canta esse hino aqui, usa aquele inário ali, é tudo automatizado, tudo automatizado, tudo automatizado. Que é o que a gente está lutando para não virar, né? Não se tornar uma coisa automatizada.
Não, a arca se transporta nos ombros dos coatitas. Era um clã dentro da tribo de Levi. Os coatitas. Só se transporta a arca nos ombros dos coatitas. São pessoas, seres humanos, pessoas que sabem lidar com a glória de Deus. Davi não sabia. O último registro que ele tinha era dos filisteus. Colocou a arca lá e deu problema. Quando começaram a transportar a arca, os bois tropeçaram, bateu lá num buraco, numa pedra, a arca ia tombar. Uzá, filho do homem em cuja casa a arca ficou 20 anos. Olha bem, a arca ficou 20 anos lá, Uzá não morreu. Nesse dia, porque transportaram do jeito errado, ele foi botar a mão na arca para a arca não cair. Deus matou ele no mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí parou o cortejo. Congresso da Comissão Transportadora da Arca, parou o cortejo. Aí diz a Bíblia, 2 Samuel capítulo 6, diz assim, aí Davi parou, apavorado, e disse, meu Deus, como virá a minha arca do Senhor? Como virá a minha arca do Senhor? Escute bem, era o homem segundo o coração de Deus. Oh, como nós temos que aprender com Deus. Era o homem segundo o coração de Deus. Quando Uzá caiu fulminado para lá, a carroça meia tombada, a arca pendendo, Davi parou, falou, para. Parou, botou, falou, como é que eu vou levar essa arca? Tipo assim, eu não tenho coragem de levar essa arca. Aí apavoramento, corre daqui, corre dali. Aí Davi fala, Senhor, e agora? Aí Deus toma uma decisão. Deus, vem cá, Ramon, rapidinho. Vem cá me ajudar a pregar. Escuta esta, hein? Daqui, vem cá. Sobe aqui. Parou tudo, aquela coisa, Uzá morto lá, acabando de tremer, morrendo, a arca pendendo, tudo parou. Davi falou, meu Deus, e agora? Meu Deus, eu não posso levar essa arca comigo. Tipo, vai dar zebra, né? Aí ele falou, Senhor, o que eu faço? Escolhi. Aí a voz de Deus veio e falou assim, leve a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom, o Geteu. Obed-edom, o Geteu. Agora, pasmem. Obed-edom, o Geteu, significa da cidade de Gate. Obed-edom era filisteu, da capital do império filisteu. Deus falou, pode parar esse congresso, pode parar essa festividade, pare tudo. Leve a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom, o Geteu, filisteu de Gate. Deus nunca explicou, até hoje, nunca explicou, você não vai encontrar um versículo na Bíblia explicando por que Deus tomou essa decisão. Não existe um versículo explicando, nem precisa. Você precisa de um versículo explicando por que ao invés de colocar a arca na casa de qualquer um da casa de Israel, Deus falou, não, eu não quero a minha glória na casa de nenhum de vocês, nem na sua, Davi. Coloque ela na casa de Obed-edom, Geteu. Aí pegaram um Obed-edom desconhecido. Davi não servia, os generais de Davi não serviam, os cantores, músicos de Davi não serviam, ninguém servia. Deus falou, procura aí, tem um tal de Obed-edom lá na cidade de Gate, procure ele. Aí vem um rapazinho, um moço lá, chamado Obed-edom. Não era tão novo, por quê? Porque isso aconteceu 20 anos depois da cena. O que eu entendo? Agora é a minha inferência. É que Obed-edom estava lá 20 anos atrás naquela cena, e Deus falou assim, eu prefiro a minha glória na casa de uma pessoa que não seja de Israel, mas que tem temor no coração.
Oh. E eu vou te dizer uma coisa, nós estamos por ver Deus fazer coisas tão surpreendentes nestes últimos dias, que antecedem o arrebatamento da igreja. Deus vai fazer coisas tão excepcionais, e Deus vai usar tanta gente improvável, Deus vai usar pessoas tão improváveis, que vai inclusive dar problema. Nos dias de Jesus apareceu lá uns caras expulsando demônio, os discípulos de Jesus tentaram pará-los, e eles procuraram Jesus e falaram: Senhor, tem uns caras aí expulsando demônio, e eles não são dos nossos. Jesus falou: e daí? E daí? Quem não é contra nós é por nós. Se eles estão expulsando demônio em meu nome, deixa-os. E eu acredito piamente que Deus está nos desafiando. Eu não sei como você está entendendo as coisas que Deus tem nos falado aqui, mas eu vou te dizer, Deus está nos desafiando a pensar fora da caixinha. Deus não cabe na nossa caixinha. Deus não cabe dentro dessa caixa que você está vendo aqui. Deus não cabe na caixa das Assembleias de Deus. Tem muito orgulho denominacional no nosso meio. Deus não cabe em caixa nenhuma. Deus é maior do que essas coisas. E quando Ele decide fazer algo que extrapola a nossa caixa, muitas vezes Ele precisa achar Obed-Edom lá longe, do que muitas vezes escolher um de nós. Que Ele tenha misericórdia de nós. E aí eu termino com isto. Chegaram para a esposa de Finéias. Sonho de toda mulher naquela época era ser mãe, e mãe de filho homem. Quando chegou a notícia: perdemos a arca, os filisteus tomaram a arca. Eli caiu, morreu, quebrou o pescoço, morreu, porque era pesado. Ela ouviu a notícia que o marido e o cunhado estavam mortos. Ela deu à luz, nasceu um menino. Aí ela estava ali desfalecendo, que naquela época não é como hoje, corre para o hospital, anestesia, não sei o que lá, 3 médicos. Não, naquela época era a Vera mesmo. Acabou de nascer o menino, aí para animá-la, disseram: ei, anime-se, você deu à luz a um menino. Aí ela falou assim: que me importa? Que me importa se a glória se foi de Israel? Ela disse: Icabô. É um termo hebraico que quer dizer: a glória se foi. E aí nós temos 2 personagens que eu vou falar na semana que vem: Saul e Davi. Saul é aquele personagem que não percebe que a glória foi embora. Não percebe. Não percebe. A vida continua, os eventos continuam, os congressos continuam, tudo continua, a banda continua, tudo continua. A glória de Deus está longe, está em outro lugar, mas Saul não está nem aí. Tudo continua igual. E tem o segundo caso, que é o caso de Davi. Davi tomou posse aqui. Tomou posse. Coroa em Davi. Você agora é o rei de Israel. Eu sou. A partir de agora? É. Então agora eu quero saber onde é que está a glória de Deus. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Diga comigo assim: eu quero saber aonde está a glória de Deus. Oh. Oh, meu Deus. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Diga para o Senhor nesta noite o quanto você deseja que a glória dele se manifeste no nosso meio. continua. Diga para ele nesta noite. Doença vier, Abra a tua boca, diga para ele nesta noite curado eu for. que nós não podemos viver sem a manifestação da sua presença. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus Segura na mão de quem está do lado aí. Segura na mão de quem está do seu lado. Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua. Diga comigo, Senhor, Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu ajuda-nos. Diga comigo, Senhor, ajuda-nos a não sermos insensíveis, como foi Israel, a ponto de um povo pagão ter mais temor do Senhor do que a casa de Israel. Diga, Senhor, traz temor aos nossos corações, move a tua presença no nosso meio, quebranta-nos, ó Deus, mostra-nos o brilho da tua glória, cura os nossos corações, cura as nossas almas, cura a nossa cidade, Senhor, cura a nossa terra, meu Deus, e faça a tua vontade no nosso meio. Oh, meu Deus. Oh, xaraçara cantaramana. Canta caramana sara. Nada se anda. Me conhece. Nós dedicamos este lugar ao Senhor. Tudo que eu preciso. Dedicamos a Ti as nossas casas, nossos lares, nossas famílias, meu Deus. Dedicamos a Ti as nossas vidas, nossos ministérios, o nosso trabalho, Senhor, nossas atividades. Senhor, que não haja absolutamente nada e nem ninguém nas nossas vidas que seja mais importante do que a manifestação da Tua presença, da Tua glória, Senhor. Nós estamos famintos e sedentos por Ti. Desejamos a Tua presença no nosso meio, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Pai. Nós adoramos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por falar conosco tão profundamente, por nos ensinar. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer, ó Deus,
a não fraquejar. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Amém? Os irmãos podem se assentar apenas um minuto. E eu vou dar alguns avisos. Quero louvar ao Senhor pela noite tão linda que tivemos ontem com os adolescentes. Foi uma noite ímpar. E nós sabemos que terão outras noites como a de ontem. E eu quero também louvar ao Senhor, porque hoje quem abriu o culto foi os adolescentes. E nós somos uma igreja que temos tantos talentos. O Senhor tem nos agraciado com tantos talentos. Louvado seja o Senhor. Amém? E pode abaixar só um pouquinho, obrigada. E eu queria falar para os casais que sábado que vem é 30, aí no outro sábado é 4, no outro sábado, deixa eu ver se eu estou certa ou estou errada. Sábado que vem é 30, aí depois no outro sábado é 6, e no outro sábado 13. E nós, eu e Jefferson, gostaríamos muito de sair com os casais para almoçarmos juntos. E tem um lugar em Raianes, que é um lugar brasileiro, uma churrascaria, e nós gostaríamos muito de sair com os casais. Então, eu estou dando a vocês uma sugestão, que a gente, não só casais, com quem quiser ir, por favor, não só casais. Então, sem ser sábado que vem, 30, depois sábado, primeiro sábado do mês de abril, 6 e 13, o segundo sábado do mês de abril. Não, eu e Jefferson sugerimos que seja 13, segundo sábado de abril, tá bom? Então, as pessoas que quiserem ir, é um restaurante brasileiro, é um tempo de comunhão, nós vamos ter um tempo de comunhão. Então, eu estou avisando várias semanas antes para vocês se organizarem o schedule de vocês. Então, nós sairemos, vai ser um good time em Raianes, um lugar que é perto da praia, e a gente vai sentar, vamos comer, vamos ter um momento de comunhão agradável. Agora nós temos um jantar lá em cima, que é a cantina do Ministério de Louvor, e todos aqueles que quiserem ir, me deem o nome, por favor. E lá em cima eu falo para vocês quanto que é por pessoa, tá bom? Lá em cima, não vou falar nada agora, lá em cima eu falo com vocês. Então, todos aqueles que quiserem ir, me procure, dão o nome. Então, tudo que vocês quiserem saber, eu vou dar a informação. Amém? Vamos colocar de pé. Amanhã? Amanhã nós temos reunião a primeira segunda-feira do mês. Quer dizer, se amanhã, a próxima, nós teremos reunião das radaças aqui na igreja, lá no nosso quartinho, tá bom? E então já fica aí, já se organiza. A gente vai conversando lá no nosso grupinho, tá bom? Deus abençoe. Também queria avisar para os irmãos que a nossa página de internet está no ar, newtimechurch.com, e a transmissão do culto ao vivo agora pode ser assistido pela página. Então, se vocês tiverem que avisar para alguém, newtimechurch.com, é só clicar em vídeo, tem um lugar lá onde todo domingo o culto online aparece ali, tá bom? Então, os que estão assistindo também podem passar a assistir através da página. A partir do primeiro domingo de junho, o nosso culto, então, passa para 7h30, durante o período do verão, como foi junho, julho e agosto, tá? Aí, primeiro domingo de setembro, a gente volta para 6h30, ok? Amém, gente? Mas, olha, 7h30 é 7h30, tá? Vê se você não vai dar o seu lugar para um filisteu, hein? Porque Jesus coloca um filisteu no seu lugar, fácil, fácil. Então, 7h30, a partir de primeiro domingo de junho. E tem mais coisas para frente que a gente anuncia depois. Tem o parque no dia 22, mas isso a gente anuncia depois. Tá bom? Deus abençoe os nossos queridos visitantes, o casal de pastores, né? O casal de pastores ali também, Deus abençoe vocês. Muito bom ter vocês conosco.
e podem voltar mais vezes, fazer parte desta família. Levante a sua mão para o alto, que a bênção de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. E você diz, amém.